Sou a babaca por dizer aos meus pais que eles mereciam ser expulsos do casamento da minha irmã, e tudo isso é por culpa do meu irmão que foi o filho de ouro? Essa é uma conta descartável, pois meu irmão está no Reddit e não quero que ele descubra meu nome de usuário real. Então eu, mulher, 37 anos, tenho um irmão chamado Mike, homem, 35 anos, que é um idiota. Sempre foi e sempre será. Ele foi mimado até se tornar completamente inútil pela nossa mãe e pelo nosso pai, e isso o transformou em um folgado cheio de direitos. Quando ele era mais novo, demonstrou talento no rugby, o que fez nossos pais acreditarem que ele se tornaria uma estrela. O problema é que ele nunca teve a ética de trabalho necessária para alcançar seu potencial. Mesmo assim, ele virou o queridinho da família, e aos olhos dos nossos pais, nunca fazia nada errado. Ele era um valentão na escola, algo que meus pais diziam ser mentira inventada por outras crianças, mas era ainda pior em casa com a nossa irmã mais nova, Kelly, mulher, 31 anos. Ele vivia pregando peças nela, o que basicamente significava fazer qualquer coisa para envergonhá-la, incluindo levantar o vestido dela na frente de toda a família num casamento quando ela tinha 15 anos. Meus pais disseram que isso era só coisa de irmãos, mas o resto da família ficou horrorizado com o comportamento dele. Eu tentei defendê-la, e isso funcionou até certo ponto, mas depois que fui para a universidade, não tinha muito que eu pudesse fazer, já que meus pais simplesmente não ouvem ninguém. A coisa ficou tão ruim que quando ela fez 18 anos, desistiu de ir para a universidade dos sonhos dela, St Andrews, e se mudou para Londres para estudar no Imperial College London. Isso foi um grande choque para todos nós, já que ela falava sobre St Andrews desde os 11 anos. Quando perguntei o motivo, ela disse que St Andrews era muito perto de casa e ela seria obrigada a voltar com mais frequência, mas que indo para Londres só teria que vir para casa no Natal. Isso partiu meu coração. Depois que ela se mudou, foi exatamente isso que aconteceu. A única vez que vinha para casa era no Natal e no meu casamento. Isso deixou nossos pais furiosos, dizendo que ela estava abandonando a família. Eu ficava na minha e deixava eles reclamarem de vez em quando, só para evitar briga. Depois de se formar, meus pais esperavam que ela voltasse para casa, mas ela não voltou. Conseguiu um emprego no sul da Inglaterra e ficou por lá mesmo. Somos da Escócia, para contextualizar. 6 anos atrás, Kelly conheceu um cara ótimo, Jake, homem, 30 anos. No dia em que o conheceu, me ligou toda empolgada e sinceramente nunca ouvi falar de ninguém da forma como fala dele. Já o conheci várias vezes quando fui visitar a Kelly e ele é ótimo. Bonito, engraçado, tem um bom emprego, a família dele é adorável. E o mais importante, ele trata a Kelly como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. É muito fofo. Depois de conhecê-lo, ela passou a vir ainda menos para casa. Passou o primeiro Natal com a família dele, e depois veio a pandemia, então ela acabou ficando 3 anos sem aparecer por aqui. No primeiro Natal em que voltou, o Mike começou com suas idiotices de sempre, tentando ser o centro das atenções. Quando não conseguiu porque a maioria da família estava mais interessada em conhecer o Jake, ele tentou pregar uma peça na Kelly. Pegou uma tigela enorme de água e ia jogar nela. O Jake viu o que estava acontecendo, se colocou na frente da Kelly e disse pro Mike nem pensar em fazer isso. Observação, o Jake tem 1,90 metros e fazendo artes marciais desde os 4 anos, então pode ser bem intimidador quando quer. Meus pais tentaram dizer que era só uma brincadeira inocente, mas o Jake não deixou passar. Mike começou a reclamar, dizendo que era só uma brincadeira, e o Jake respondeu que se ele pregasse mais uma peça na Kelly, o Jake ia brincar também, enfiando o pé no rabo dele e o punho na garganta. Kelly e Jake foram embora 1 hora depois, mas a partir daí Mike, mamãe e papai passaram a ter implicância com o Jake. Kelly nunca mais voltou para casa desde então. E isso nos leva ao presente. Kelly e Jake vão se casar. Enviaram os convites em fevereiro para o casamento que acontecerá em agosto. No entanto, não convidaram o Mike. Meus pais ficaram furiosos com isso e brigaram feio com a Kelly. Chegaram a ameaçar não ir ao casamento, e ela respondeu que tudo bem, que o vovô a levaria até o altar. No sábado fui até a casa dos meus pais com meus filhos. Assim que cheguei, minha mãe começou a reclamar da Kelly e do casamento. Fiquei ouvindo por um tempo até que cansei. Perguntei o que exatamente ela esperava. Ela e papai permitiram que o Mike fosse o filho dourado e fizesse o que quisesse. Por causa disso, ele não consegue manter um relacionamento, acha que todo mundo tem que fazer tudo por ele, não consegue manter um emprego porque acha que todo trabalho é pouco para ele e ainda mora com eles, sem nenhuma perspectiva de vida. É um homem criança e um valentão, em quem eu não confio nem para ficar perto dos meus filhos sem supervisão. Ele infernizou a vida da Kelly durante toda a adolescência. E a única maneira que ela encontrou de fugir foi se mudar para mais de 600 quilômetros de distância e nunca mais voltar. Minha mãe ficou muito calada, depois me pediu para ir embora. Algumas horas depois, meu pai me ligou furioso porque eu magoei minha mãe e porque estou do lado de uma menina ingrata, em vez dos pais que me deram tudo. Isso gerou uma briga enorme entre nós, e eu disse para ele que ele foi um péssimo pai para Kelly e não merece levá-la até o altar. Chega uma hora que a gente cansa, sabe? Só que agora estou recebendo mensagens de parentes dizendo que eu fui longe demais, porque minha mãe mal fala com alguém e vive chorando. Meu avô disse que já estava mais do que na hora de alguém dizer umas verdades para eles, mas minha avó está chateada com todas essas brigas. Então, sou babaca por dizer aos meus pais que foram péssimos pais e mereciam ser excluídos do casamento da minha irmã? Comentários relevantes.
Eles mimaram e bajularam o Mike só porque ele é o único menino? Não é a babaca. Que bênção você e Jake estarem do lado da Kelly. Meu pai é apaixonado por rugby, é basicamente tudo sobre o que ele fala, e ele vive no clube de rugby sempre que pode. Então é mais por ele, o Mike, ter talento no esporte, o que ele realmente tinha. Quando ele tinha 13 anos, alguns olheiros disseram que ele tinha potencial para jogar na linha de defesa da seleção da Escócia um dia, de tão bom que ele era. O favoritismo começou aí, porque isso fez com que ele se tornasse especial para a mamãe e o papai. No entanto, ele não tinha disciplina, não conseguia acompanhar o jogo porque não era fisicamente preparado, então acabou sendo cortado. Atualização, 18 de maio de 2025, 3 dias depois. Oi, pessoal. Aquele post teve muito mais repercussão do que eu esperava. Houve comentários demais para eu conseguir responder a todos, mas tentei ler cada um deles. Algumas pessoas pediram uma atualização, então aqui está. Houve algumas coisas que apareceram repetidamente, então vou abordar isso primeiro. Os trotes ou pegadinhas. Só começaram depois que eu saí de casa para ir à universidade. Ele e meu irmão faziam alguns comentários para Kelly e eu rebatia quando éramos mais novos, mas nada além disso. Só virou algo mais sério depois que saí de casa, então não havia muito que eu pudesse fazer para impedir. Eu cheguei a falar com nossos pais, mas eles são inúteis. Segunda coisa foi sobre meus filhos. Eu não os levava muito à casa dos meus pais porque eles mesmos não gostavam de ir, diziam que era chato e que não gostam do Mike. No entanto, depois de tantos comentários sobre isso, sentei com eles e perguntei novamente. Para minha filha, é realmente só porque ela acha chato e diz que o Mike é esquisito. Já meu filho disse que não gosta de estar perto do meu pai porque ele fica tentando forçá-lo a jogar rugby. Eu já tinha ouvido isso e pedi ao meu pai que parasse, mas ele ainda fazia comentários de vez em quando. Eu não fazia ideia de que isso estava incomodando meu filho, então isso me surpreendeu. Meu filho não gosta de esportes, nem de assistir nem de praticar. Ele é bem parecido com o pai nesse sentido. Ele adora Pokémon, joga online e vai toda quinta-feira à noite a um campeonato na loja local de cartas. Então, rugby é completamente fora de cogitação para ele. Terceiro ponto foi sobre segurança no casamento. Falei com a Kelly e com o Jake, e o Jake disse que 2 dos padrinhos deles são policiais e já estão cientes da situação, então isso não será um problema. Por fim, muitos comentários sobre o Mike ser o filho favorito. Um pouco de contexto extra, ele não era realmente o preferido até o talento dele no rugby aparecer. Depois disso ele virou especial, e precisava ser tratado como tal. Acho que meus pais viam isso como uma forma de serem especiais dentro da família, já que tinham um filho super talentoso. Enfim, hoje decidi sentar com meus pais e dizer que precisava de um tempo longe deles. Quando cheguei lá, meu pai imediatamente quis que eu pedisse desculpas à minha mãe, mas eu disse que isso não iria acontecer. Tivemos uma troca de palavras, até que minha mãe interveio e perguntou por que eu estava lá se não era para pedir desculpas. Eu disse que tinha conversado com a Kelly e que ela não queria eles no casamento de forma alguma, que eles precisavam respeitar essa decisão e ficarem longe. Eles não gostaram, mas disseram que não iriam aonde não são bem-vindos. Depois disso, disse que queria espaço até depois do casamento, porque não conseguia mais conviver com eles fingindo que estava tudo bem. Achei que o afastamento seria bom para todos nós. Minha mãe não gostou e começou a falar sobre ver meus filhos. Então disse a verdade, meus filhos detestam ir à casa deles e contei ao meu pai exatamente porque meu filho não gosta de estar com ele. Ele ficou chateado e disse que o rugby faria bem ao menino. Eu cortei de vez e disse que não vou forçar meu filho a fazer algo que ele não quer e que eu sei que ele vai odiar. Também deixei claro que se ouvir meu pai insistindo nisso de novo perto do meu filho, ele não vai vê-lo nunca mais. Por enquanto só vão ver meus filhos em eventos de família, então espero que isso não seja um problema. Depois perguntei qual era o plano deles a longo prazo com o Mike. Eles vão continuar assim até os 90 anos, com minha mãe fazendo todas as refeições dele? E quando eles se forem, quem vai cuidar dele? Porque não serei eu. E se eles ficarem doentes? Quem vai cuidar deles? O Mike é incapaz, a Kelly mora no sul do país e eu pretendo me mudar para a cidade natal do meu marido, a 3 horas de distância, depois que meus filhos saírem de casa. Então, não posso fazer isso. Eles só ficaram me olhando com aquela expressão vazia. Sinceramente, acho que nunca tinham pensado em nada disso antes. Eu disse que eles prepararam o Mike para fracassar e agora precisavam lidar com as consequências. Também falei que sabia que eles estão deixando tudo para ele no testamento, mas que do jeito que mimaram o Mike, ele torraria todo o dinheiro em menos de 1 ano, e depois... O que acontece? Vi o pânico nos olhos da minha mãe quando disse isso. Ou ela nunca tinha pensado nisso, ou achava que eu cuidaria dele, o que agora ela sabe que não vai acontecer. Também acho que ela ficou chocada por eu saber do testamento. Depois de eu explicar como será o contato mínimo comigo daqui pra frente, e de eles não gostarem nada disso, fui embora. Espero ter dado a eles bastante em que pensar. Vou manter contato de vez em quando, mas é só isso por enquanto. Vou visitar a Kelly nas próximas semanas, então estou animada com isso. Meus parentes mais distantes também recuaram depois que mandei uma mensagem para todos dizendo que se estavam tão preocupados com minha mãe, então que fossem o sistema de apoio dela e lidassem com o Mike da mesma forma que a Kelly e eu tivemos que lidar por anos. Sem surpresa, nenhum deles quis isso. Fora isso, vou tentar seguir com minha vida normalmente. Obrigada pelo veredito de não é a babaca e por todos os conselhos, isso abriu meus olhos para muitas coisas que eu estava ignorando.